Olá, pessoal. Eu sou Bruno Malheiros e nesse canal a gente fala sobre educação e recursos humanos. Se você está chegando agora, já aproveita para se inscrever e já pode começar curtindo o vídeo. Bom, hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que é bastante importante, principalmente para os professores, mas não só professores, pais, alunos, estudantes das áreas de educação, pedagogia, licenciaturas, que são as grandes tendências mundiais que impactam na educação. E aí, para facilitar e para ficar mais simples como roteiro para mim e para facilitar a questão visual para vocês também, mais uma vez eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar aqui na tela com vocês e a gente vai comentando em cima dessa apresentação. Então, vamos lá. Como eu disse, eu vou falar sobre tendências que impactam a educação. Eu queria começar falando sobre megatendências. O que são megatendências? A fonte está aí no slide embaixo, do George Wilmeter e da Yvonne Sell, publicado em 2014, e eles dizem que existem algumas grandes tendências que impactam não só a educação, mas todo o cenário social mundial. Essas megatendências são processos de transformação de longo prazo em escala global, com escopo amplo e impacto poderoso. Ou seja, são coisas que estão acontecendo aí ao redor do mundo e que, de alguma forma, vão impactar não só a educação, mas a saúde, o mercado de trabalho, a economia, a política, entre outros. Aqui eu estou trazendo essas megatendências para a discussão relacionada à educação, que é o nosso assunto aqui no canal. São projetados com um alto nível de probabilidade, ou seja, são processos que estão sendo enxergados 15 anos para frente. Aí a gente tem alguma coisa entre médio e longo prazo, dependendo do que você considera médio ou longo prazo. E esses processos afetam não só os governos, mas também as organizações e as pessoas, além de transformar as economias, as sociedades e as políticas. Então vamos conhecer um pouco quais são essas megatendências. A gente tem aí listado 6 megatendências que são apresentadas nesse trabalho. Globalização acelerada, crise ambiental, individualização e pluralismo, digitalização, mudança demográfica e convergência tecnológica. Pelo nome de algumas delas, vocês já devem ter uma ideia do que a gente vai comentar sobre cada uma. No caso da globalização acelerada, a gente tem algumas mudanças que são muito marcantes. Primeiro, uma migração do poder econômico para a Ásia, principalmente para a China. Isso quem acompanha os noticiários e quem tem acesso a verificar questão de valor de empresas, produção, aumento de produtividade, já não é nenhuma grande novidade. Uma outra questão que está estimulando a questão da globalização acelerada é o surgimento dessa nova dinâmica de mercado e de uma numerosa classe média. E isso a gente observou com bastante clareza aqui no Brasil, pelo menos nos últimos 10 anos. A gente viu que houve uma migração do mercado, da dinâmica do mercado, para um aumento excessivo das negociações por meio da internet. Também a gente viu um crescimento, em especial nos últimos 10, 15 anos, da classe média. Então, também são pontos que estão incluídos aí nessa mega tendência. Um outro aspecto são a comunicação dos líderes em outros idiomas, flexíveis e adaptáveis culturalmente. Gestores de grandes organizações atualmente precisam saber lidar com pessoas de outra cultura, de outros países, que falam outras línguas, além de ter que ter uma atuação mais colaborativa e uma atuação que foque no raciocínio sistêmico. Ou seja, não adianta eu entender somente de um assunto que eu estou comentando, é preciso que eu tenha o conhecimento ou, pelo menos, algum domínio de um processo sistêmico, de como aquele assunto com o qual eu trabalho se relaciona sistemicamente com outras frentes. Além disso, nós temos aí o surgimento e a consolidação de equipes matriciais e remotas. Equipes matriciais no sentido de que a gente não precisa, por exemplo, ter um profissional de uma determinada área espalhado geograficamente. Sei lá, vamos dar um exemplo aqui de contabilidade. Eu não preciso ter um contador espalhado em cada região geográfica, eu posso ter essa atividade sendo feita matricialmente. Isso vale para as áreas de recursos humanos, para as áreas de tecnologia da informação, enfim, para diversas áreas. A questão do trabalho remoto também é muito forte. Se a gente olhar hoje, por exemplo, nós temos áreas de atendimento na China ou na Índia que prestam serviço, que prestam atendimento a consumidores que estão nos Estados Unidos ou na Europa. Isso cria uma necessidade de novas formas de se relacionar com as pessoas. Percebam que só essa mega tendência já traz um impacto enorme para a educação, porque os nossos alunos do ensino fundamental, do ensino médio, em especial da graduação,
vão precisar ser preparados e formados para lidar com essa realidade. Então, será muito difícil, por exemplo, nós termos pessoas assumindo posições de liderança em organizações se elas não tiverem a capacidade de se relacionar com pessoas de outros idiomas, de outras línguas, de outras culturas. A segunda mega tendência que eu trouxe aqui é a mega tendência da crise ambiental. E isso também não é uma grande novidade. A gente sabe que a questão da mudança climática se relaciona fortemente à atividade econômica. Empresas deixam de entrar em países que não cuidam da questão ambiental, consumidores deixam de comprar produtos de empresas que não demonstram responsabilidade com o meio ambiente. Além disso, a pressão social sobre o tema obriga pessoas e empresas a repensarem seus hábitos e processos. Hoje em dia tem sido muito comum, por exemplo, que consumidores foquem em comidas que não geram maltratos aos animais, que foquem em produtos que não prejudicam o meio ambiente. A gente tem aí uma maior consciência sobre a dimensão do problema. Cada um de nós acaba assumindo a responsabilidade, ainda que seja pequena, mas é a nossa responsabilidade para contribuir com a sustentabilidade do ponto de vista ambiental. Além disso, a gente tem a busca de equilíbrio entre as demandas do mercado financeiro, a responsabilidade social e a custódia ambiental, ou seja, cada um de nós, nessa nova sociedade que está se consolidando, e como eu disse no começo, essa é uma mega tendência, a gente vem buscando encontrar um ponto de equilíbrio entre o que o mercado financeiro oferece, entre a responsabilidade que nós temos com a nossa sociedade e com a responsabilidade ambiental. Uma outra mega tendência é a questão da individualização e do pluralismo. Essa é uma mega tendência fortíssima. Os consumidores passam a ser agrupados em nichos. Isso já acontece hoje. A gente vê grandes marcas trabalhando com propostas de comunicação, de publicidade ou propaganda focadas para atender nichos específicos. Além disso, a gente tem ofertas de soluções inovadoras para todos os gostos. Então, foi-se o tempo em que quem consumia qualquer produto, por exemplo, café, consumia sempre a mesma marca, do mesmo tipo, do mesmo sabor. Hoje a gente tem pessoas dispostas a pagar um valor muito baixo por 1 quilo de café e pessoas dispostas a pagar valores exorbitantes, focando na qualidade e em experiências mais específicas. Nós temos também nessa mega tendência a multiplicidade de escolhas que acaba com a lealdade à marca. Quem nunca foi a um supermercado e viu diversos, por exemplo, diversas marcas de desinfetante, produtos de limpeza, sabonetes na área de higiene, e escolheu uma outra diferente da que estava habituada a usar. Essa questão da fidelidade à marca parece estar se reduzindo com muita velocidade e de forma muito efetiva. As empresas passam a ter foco em compreender a necessidade do consumidor, ou seja, quando eu vou trabalhar um produto, seja um produto de limpeza, higiene, alimentação, não importa, eu não estou focado só em vender aquele produto, mas também em entender o que o consumidor espera da relação com a marca a partir da aquisição daquele produto. Por isso, os talentos são cada vez mais disputados. Provavelmente você deve conhecer pessoas que têm uma formação excelente, uma experiência incrível no mercado de trabalho e que recebem aí convites para trabalhar em 1, 2, 3 empresas praticamente ao mesmo tempo. Não é incomum consultores muito especializados negarem trabalho hoje em dia, porque eles não dão conta de atender a todas as demandas. E aí a gente está falando de grandes talentos que começam a ser fortemente disputados pelo mercado de trabalho. Quando eu digo começa, eu não estou dizendo que começa agora em 2021, já começou. Essa já é uma mega tendência e a gente está discutindo essas projeções, como eu disse no começo, para daqui a 15 anos. Ou seja, como as mega tendências foram formuladas em 2014, a aplicação delas vai até 2029, 2030. Além disso, a gente tem uma individualização nas práticas de gestão de pessoas. Se você trabalha na área de recursos humanos ou se você é gestor de pessoas, se você chefia uma equipe, você sabe disso. Cada vez mais as pessoas demandam um atendimento personalizado às suas necessidades dentro das organizações. Na mega tendência de digitalização, e talvez essa seja a mega tendência que a gente mais lembra quando fala em mudanças sociais, em mudanças culturais, nós temos aí o estilo de vida digital que se consolida como um padrão, as pessoas passam a se relacionar de forma efetiva, permanente e muito natural por meio de redes sociais, por meio de aplicativos de comunicação. Os nativos digitais, que são aquelas pessoas que nasceram dos anos 2000 para cá, hoje já estão aí com 20, 21 anos de idade e começam a consolidar o seu espaço de liderança. Os relacionamentos se tornam mais ágeis e superficiais, em especial no mercado de trabalho.
No passado, nós tínhamos pessoas que ficavam 10, 15, 20 anos em uma mesma organização e iam construindo relações sólidas e efetivas com seus colegas de trabalho. Hoje em dia, essas relações são mais rápidas, mais focadas nas demandas e nas entregas, e também mais superficiais. E a gente tem a convivência de diferentes gerações no mesmo ambiente de trabalho. Além disso, os trabalhos remotos se baseiam na comunicação virtual. Essa tendência ela foi traçada bem antes da pandemia, mas aí é uma opinião pessoal minha, eu acredito que esse cenário de trabalho atual, no qual nós fomos forçados a migrar para um home office, para um teletrabalho, para um trabalho remoto, seja lá o nome que a gente der, essa questão da comunicação virtual se consolidou de forma exponencial de março, abril de 2020 para cá. Nós temos outra mega tendência, que é a mudança demográfica. A população vem vivendo e trabalhando muito mais tempo. No passado, uma pessoa de 60 anos era uma pessoa já para se aposentar e sair do mercado de trabalho. Hoje, as pessoas ainda estão no mercado de trabalho até os 70, 75, 80 anos de idade. Isso gera um impacto, sim, para os processos educacionais. Nós temos empresas administrando força de trabalho multigeracional, pessoas de 60 anos trabalhando com as de 40, que trabalham com as de 20. Então, essa necessidade de saber se relacionar não só com outras culturas de outros países, mas também com pessoas de outras gerações, ela está cada vez mais forte e tende a crescer. A necessidade de lidar com equipes diversificadas, como eu acabei de comentar, e uma maior liderança de mulheres e minorias, e a gente bota essa minoria entre aspas, porque na prática nem são minorias, mas a gente vê cada vez mais pessoas negras, pessoas homossexuais, mulheres, pessoas de religiões diversas, assumindo posições de liderança não só nas organizações, mas também no meio político. Nós temos a convergência tecnológica, que é a integração das diversas plataformas, pela combinação de áreas como nanotecnologia e biotecnologia. Nós temos um ambiente de inovação contínua que demanda das pessoas uma maior capacidade de lidar com essa situação, novos mercados com forte investimento na área de pesquisa. A gente vê que mercados muito consolidados até pouco tempo não existem mais. Eu mesmo, quando era criança, comprava filmes da Kodak para tirar foto em máquina fotográfica, e esse já é um mercado que foi extinto, além de ideias visionárias que são oriundas da colaboração entre pessoas de culturas diferentes, entre pessoas com formação diferente, entre pessoas com idades diferentes. Essas mega tendências impactam no processo de educação, impactam no que eu vou ensinar para o meu aluno, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e mais fortemente no ensino superior. E é preciso combinar essas mega tendências com as competências relacionadas ao futuro do trabalho, que foram traçadas no Fórum Econômico Mundial em 2016. Essas competências são a resolução de problemas complexos, o pensamento crítico, a criatividade, o bom senso na tomada de decisão, a orientação para servir, a flexibilidade cognitiva, ou seja, não basta eu lidar com o que eu já sei, mas eu preciso aprender mais, a negociação e a gestão de conflitos, a empatia com o outro, a gestão de pessoas e liderança e a inteligência emocional. Em resumo, o que eu quero dizer com essa apresentação é que não basta que os nossos cursos ensinem um componente técnico para os nossos alunos. É preciso que os nossos alunos aprendam, por exemplo, dentro de língua portuguesa, como negociar e gerenciar conflitos, que aprendam dentro do ensino da matemática a questão do pensamento crítico, a resolução de problemas complexos. Essas competências precisam, de alguma forma, estar solidamente relacionadas ao conteúdo que é ensinado para as nossas crianças e jovens, de forma que eles sejam capazes de atuar no mercado atual e no mercado futuro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria trazer para vocês um pouco da relação entre as mega tendências mundiais e o impacto delas no processo educacional, além, claro, da necessidade de desenvolvimento das competências que eu acabei de mencionar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um curtir aqui embaixo. Se não está inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. E se você conhece alguém que se interessa por esse tema, envie o vídeo para ele. Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.